Buenas noches, comunidad del Printcast. Hoy nosotros recibimos nuestro amigo Armin Solís, directamente de La Paz. Bienvenido, Armin. Obrigado. Muitas gracias. O bom, Robson, que a gente pode falar português que o Armin entende perfeitamente. O Armin, ele é um senaizeiro também, né? É, faz parte da comunidade. E ainda bem que ele entende, porque se depender desse meu espanhol canastrão, eu passo fome. Mas um gusto saludarte no Brasil. Vamos lá, vamos português mesmo. Armin, valeu, cara. Obrigado por ter topado. A gente já vem conversando sobre isso, né? De tá agendando. E, cara, a gente já teve a oportunidade de conversar aqui com Carlos Martins, que é da Argentina. Foi um papo muito bacana. E agora contigo ali da Bolívia. Então, até para fazer, ao longo do nosso papo, a gente vai querer conhecer um pouquinho da sua trajetória, mas até para fazer um paralelo, né? Mercado brasileiro, boliviano, então vai ser muito enriquecedor, não tenho dúvida. Mas antes disso, preciso dar alguns recados aqui. O primeiro deles são os nossos queridos patrocinadores. Um que eu estampo aqui no meu peito, essa bonitona aqui que acabou de ser bicampeã do Prêmio News pela segunda vez consecutiva, por eleita a melhor empresa de verniz do mercado gráfico. A Cor e Processo, do nosso querido Boto. A Semic Tintas Gráficas, com portfólio completo ali de tintas. A Eurostar Duplicop, portfólio completo de químicos, uma atuação muito forte no digital, em parceria com a Xerox. A Croma Microencapsulado, uma empresa com tintas especiais, termocrômica, hidrocrômica, entre outros, também faz as aplicações para a empresa que não tem condições de aplicar esse tipo de produto. E a Opção Offset, especialista em máquinas offset, certo, Botinho? Com peça, serviço, revenda, correto? É isso aí. A Correto. Correto. Ela é especializada em Heidelberg. Não falei, só falei máquina offset, mas especializada em Heidelberg. Então, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. E, galera, do dia 19 a 22 de maio, a Andigraf estará realizando um curso de vendas, do qual quem vai estar ali batendo um papo sou eu. A gente vai bater um papo sobre vendas, sobre técnicas de prospecção, com técnicas de conversão, de fechamento, contornos de objeções, outros tipos de técnica como psicologia do preço, ancoragem do preço, cross-selling, entre outras coisas. Vamos falar sobre funil de vendas, a importância do uso de um CRM, trazer cases, né, o que essas grandes empresas fazem para cada mês vai estar vendendo, enfim. Então, aqui na descrição tem um link para fazer a inscrição no curso, que é no site da Andigraf/cursos, e também vai ter, eu acho que no finalzinho, vou recordar vocês, a gente vai colocar o QR Code aqui, tá bom? Não deixe de compartilhar esse episódio, deixa de interagir, passa para os amigos, para a família, e vamos agora conhecer um pouquinho o Armin. Armin, antes de tudo, se apresente, fale como você entrou no mercado gráfico, desde o comecinho ali, para a galera te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom. Primeiro, eu agradeço muito vocês a oportunidade que você está me dando de conversar um pouquinho, mostrar e explicar também um pouquinho da gráfica da minha família e contar também para vocês, para todo mundo aí, como que foi a experiência de um processo de sucessão de uma gráfica, né? Que é bem importante também isso para que a gráfica continue durante muitos anos mais. Certeza. Com certeza, Armin. Até comentei de fazer um paralelo de mercado, mas essa questão de sucessão é extremamente importante, né? Na nossa programação, na divulgação do episódio, colocamos ali, né, sucessão de uma gráfica da Bolívia, porque esse é realmente um tema que poucas pessoas, eu acho, levam a sério. Eu acho que é no fluxo natural, né? Ah, vou trabalhando aqui, trabalhando ali, vou assumindo aos pouquinhos. Mas não é bem assim, né? Eu tenho certeza que é algo muito mais voltado para um âmbito profissional, com gestão, com planejamento. Você vai poder falar um pouquinho melhor para nós. Antes, Armin, da gente entrar nesse assunto, fala para como você começou no mercado gráfico. Já falou que é da família, beleza. Desde novinho você ia lá, você especializou, comentando em ser senaideiro, você veio fazer Senai. Conta um pouquinho da sua trajetória até esse momento de sucessão. Aí depois a gente entra nesse assunto. Tá, bom. Meu nome é Armin Solís Munhecas. Eu sou a segunda geração da Círica Bolívia. Eu sou o único filho, eu tenho
homem, né? Tenho duas irmãs mais velhas, elas também trabalham na gráfica junto com meus pais, junto comigo. E, bom, eu, desde criança, eu queria trabalhar na gráfica da minha família. Eu me lembro muito bem, quando eu tinha uns 10 anos, eu estava aí no escritório com meus pais, aí eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu quero trabalhar na gráfica. Aí meu pai olhou para mim, não falou nada, minha mãe falou, não, você tem que ser engenheiro, doutor, arquiteto, alguma coisa, na gráfica você não vai trabalhar. E aí, esse negócio ficou na minha cabeça, e quando eu fiz administração de empresas na PUC da Bolívia, todos os meus trabalhos eram focados na gráfica. RH, finanças, custos, tudo que eu podia fazia trabalho na gráfica. Aí depois eu fui formado em administração de empresas e aí eu decidi fazer um mestrado. Então aí eu tinha duas opções. Eu tinha que ir para a Colômbia para fazer um mestrado em marketing ou ia para o Brasil para fazer a pós-graduação no gestão, no Senai Teobaldo de Nigres. Aí eu perguntei para meus pais se eles realmente topavam que eu trabalhasse lá com eles, se eles queriam que eu consiga mexer algumas coisas, a gente trocar, dar um novo rumo para a empresa. Aí eles demoraram alguns meses e no final eu lembro, era dezembro, eu falei, bom, chegou dezembro, se vocês não vão decidir nada, eu vou para a Colômbia. Aí meu pai falou, tá bom, vai lá para o Brasil. Aí eu cheguei, fiz Senai, eu já tinha feito alguns cursos na Fundação Gutenberg lá em Buenos Aires, aí que eu comecei a me interessar muito mais. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu comecei fazendo curso de pós-graduação, só que era só os sábados, né? E de segunda a sexta eu não fazia nada. Aí eu comecei a fazer todos os cursos que o Senai tem. Offset monocolor, guilhotina linear, corte e vinco, gestão de processo, gestão de qualidade, aí tudo que tinha no Senai eu fiz. Aí no segundo semestre, eu vi que ia abrir um curso de flexografia e rotogravura. Aí eu fui lá perguntar como que era, se era pago, o que eu tinha que fazer, e me falaram que eu tinha que dar uma prova. Rendi uma prova, aí se eu passava, eu conseguia. Aí eu tiro uma segunda melhor nota do programa, e aí eu fui direto para Flexo. E aí, nossa, eu me apaixonei pela flexografia, os professores foram muito bons, e também era um sonho do meu pai, né? Eu lembro, assim, uns 20, 25 anos atrás, meu pai veio para o Brasil procurando uma máquina flexográfica, mas na época as máquinas eram bem grandes, né? Aí tinha que comprar um monte de coisas, os fotopolímeros, tinha que comprar resina, e lá na Bolívia não tinha tanto mercado. E aí, meu pai ficou com esse sonho de ter uma máquina flexográfica lá na Bolívia. Aí eu fiz o curso e quando eu voltei para a Bolívia em 2017, eu voltei com a máquina flexográfica para lá. Que bacana, que show. Bom, Cara, seu pai demorou para decidir e você acabou realizando o sonho dele, né? É, Que bom. Que bom que ele não verdade. te deixou ir para a Colômbia. Que é uma história bem longa, né? Tipo, minha mãe me demitiu da gráfica. Então, eu fui trabalhar numa outra cidade lá na Bolívia, com outra empresa, assim, nada de gráfica. Eu já tinha morado em Santa Cruz, eu fui para Santa Cruz porque eu fiz minha faculdade lá. Sempre morei sozinho, então eu voltei, comecei a trabalhar numa empresa. Só que não era a minha paixão, tipo, trabalho bem tranquilo para mim, mas não era uma coisa que eu gostava. Aí chegou a Copa do Mundo aqui do Brasil, né, em 2014. sim. Aí eu já tinha comprado os ingressos o ano passado, 2013, acho, para meu pai e para mim. E aí eu falei, bom, eu pedi demissão da empresa onde eu estava trabalhando em Santa Cruz, voltei para minha cidade, que é La Paz. Aí falei para o meu pai, pai, a gente tem esses ingressos para a Copa do Mundo, a gente vai para o Brasil. E aí quando a gente estava lá no Brasil, eu falei para o meu pai, você não quer ir ver lá o Senai? Para ver se você topa que eu faça aqui, pós-graduação, aí não sei o quê. Aí meu pai falou, tá bom, tá bom. Aí a gente foi,
chegamos e conheci o professor Pires, e aí foi o professor Pires que mostrou para meu pai toda a infraestrutura que tinha o Senai. Aí o meu pai ficou maravilhado, assim, falou que ele nunca tinha visto tanta máquina junta. E aí meu pai perguntou, mas se meu filho fica aqui, ele vai mexer nas máquinas? Aí o professor explicou, né, que tem vários cursos, que não é só teoria, que aí tem cursos técnicos, tem os cursos mais pequenos para começar a aprender. E aí meu pai decidiu, falou, tá bom, você vai para o Brasil mesmo. E aí já era. Fiquei aqui, gostei do Brasil, aí eu venho sempre para cá. Cara, o que me chamou a atenção, Armin, é que desde você queria, né? Seus pais que falam, pô, vai fazer outra coisa e tal. Mas você estudou no museu no museu não, não sei o que de Gutenberg, em Buenos Aires, como que é o nome? Na Fundación Gutenberg, en Buenos Aires, Argentina. Sabia que tinha lá, doutor? Eu não sabia. Sabia, sim. A É, gente... É uma escola de referência lá. é mesmo, eu não conheço. Opa, o Não Pires tinha. conhece. Eu acho, inclusive o Pires teve lá, visitou alguns anos atrás. Pires é viajado, né? E ele teve lá na Fundação Gutenberg. E foi lá na Fundação Gutenberg que eu conheci o Senai, porque aí tinha no muro, tinha acho que era um periódico, alguma coisa assim, e falava todas as escolas em Latinoamérica de indústria gráfica, e no primeiro lugar estava o Senai. Show. Porque, assim, eu não falava português na época, aí eu não conhecia o Brasil, então, aí eu comecei a procurar e falei, bom, minhas irmãs já foram para o Chile, eu já conheço, já fui na Argentina, acho que é meu destino ir aprender outro idioma no Brasil. Show. E Armin, você veio, você falou que fez curso, e aí, pô, você não satisfeito, você se comprometeu a cursos de sábado ali, de guilhotina linear, entre outras coisas. Óbvio, né? Isso é a parte operacional ali, que é extremamente importante você conhecer, claro, para você aplicar isso na empresa. Por mais que você poderia voltar, ou poderia, de certa forma, até trabalhar nessas funções por um período, mas eu acho que não era algo da qual você iria seguir carreira, no sentido de ficar operando esses equipamentos. Mas, obviamente, que é importante saber. Quando você voltou e falou, pô, estudei, estou voltando, não sei como é que foi, se você foi fazer uma imersão nesses setores para colocar em prática o que você aprendeu, vivenciar um pouco o dia a dia, ou se você já voltou na parte diretamente de gestão. E comenta para a gente como é que foi esse seu retorno, e a partir do momento que você começou a assumir ao lado dos seus pais a gestão, como é que foi esse processo de que foi acontecendo, ou está acontecendo, né, de estar passando o bastão para você e literalmente ficar à frente da empresa, né, e tá participando diretamente da gestão ali da empresa. Sim, na verdade eu comecei a fazer esses cursos assim, de guilhotina linear, offset, todos os cursos que eu fazia, porque eu lembro muito bem que o meu pai um dia falou, você não sabe apertar nenhum parafuso. Aí eu falei, tá, eu vou aprender então a apertar todos os parafusos que eu conseguir. E aí, sabe, para mim foi muito importante, porque quando você volta na empresa, lógico, todo mundo sabe que você é o filho do dono. E aí todo mundo, tipo, te respeita porque você é o filho do dono. Mas aí quando você começa a falar com os funcionários, começa a falar com eles, perguntar, por que a máquina não vai mais rápido? Por que você está indo nessa velocidade? Ou por que a máquina está parada? Aí a maioria das pessoas pensa que, bom, que você não sabe mexer com a máquina, que você não vai entender. E aí quando você mostra para eles que, a gente vai fazer junto, eu corrijo você, eu escuto você, a gente faz junto, aí eles olham para você de uma forma bem diferente. Então aí você realmente ganha o respeito dos funcionários, e isso para mim foi muito, muito importante no processo de sucessão, porque como eu comentei para vocês, minhas irmãs também começaram a trabalhar e trabalham na gráfica, elas tentaram fazer o processo de sucessão quando elas saíram da faculdade, mas elas não conseguiram, porque elas brigaram muito com minha família, com meus pais, e também era bem difícil o processo de transição com os funcionários. E aí, quando eu cheguei, foi muito mais fácil, porque literalmente eles não conseguiam enfiar os dedos na minha boca. Então, eles falavam, não dá para fazer.
Eles iam embora no banheiro, aí quando eles voltavam, já tinha dobrado a produção do equipamento. Falava, mas eu acho que dá para fazer. Aí eles olhavam para mim e, nossa, foi uma época, assim, um pouquinho complicada, porque os funcionários, os mais velhos, alguns, eles pediram demissão, porque eles estavam acostumados a trabalhar mais devagar, mais tranquilos, eles não queriam mudar. E aí, quando eu cheguei, comecei a debater com eles e mostrava para eles que dava para fazer mais rápido, que dava para fazer melhor, aí começaram as brigas com meus pais, né? Mas também isso foi importante porque eu mostrei para meus pais a minha capacidade, não só de gestão, mas também operacional. E aí a gente começou a mudar. No começo, quando eu cheguei, eu fui na parte administrativa, eu vi como que meu pai fazia os orçamentos, eles faziam tudo na mão, aí eu não gostava, né? Na verdade, sou bastante preguiçoso. Então, eu queria que tudo seja mais rápido, que tudo seja mais organizado, porque eu não lembrava de cabeça. Minha mãe, ela ficava na produção. Meu pai, que era comercial. Então, minha mãe decorava de cabeça todos os trabalhos, ela decorava de cabeça todos os acabamentos, as quantidades, as cores, tudo. Mas eu não conseguia. E aí, quando começaram a aumentar os trabalhos, começamos a ter bastantes problemas, porque minha mãe não conseguia mais lembrar de tudo junto. Aí começamos a procurar novos sistemas. No final, eu comprei um sistema na Argentina que não deu certo. Aí eu tive que fazer o próprio. Aí eu fiz o meu com Excel, do jeito que eu queria, do jeito que eu precisava. E aí eu comecei a mostrar para minha família que dava para mudar com coisas pequenas, sem muito investimento e melhorando o resultado. Sim. Cara, olha, você falou que é preguiçoso. Mas nem questão de ser preguiçoso, cara. Eu acho que a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, precisa automatizar algumas tarefas básicas que tomam muito nosso tempo. Não só toma o tempo, mas traz muito mais assertividade nas informações e tudo mais. Não é nem questão de ser preguiçoso, cara. E, né, voltando ali à parte operacional, eu concordo, é extremamente importante você conhecer, tá? Apesar de que, vou tirar um pouco do mundo gráfico aqui, tem técnicos de futebol excelentes que nunca jogaram bola. Assim como tem líderes excelentes de algumas empresas que nunca trabalharam naquilo específico, né? Então Sim, é possível, mas quando você conhece operacionalmente, principalmente ao filho do dono, da qual está começando a assumir, é extremamente importante para você justamente estar demonstrando essa sua capacidade. Senão vai ficar, é porque é filho do dono, pô, nunca fez nada, né? exatamente. Nesse contexto é extremamente importante para você conseguir quebrar essas barreiras, né? E aí você comentou, cara, que com as suas irmãs acabou não dando certo numa questão que talvez batia de frente com seus pais, com a equipe. Duas situações aqui, tá? Do que eu gostaria que você explicasse aqui para nós. A importância de ter uma resiliência nesse momento, ou seja, não é só a gestão de habilidades técnicas, né? A chamada hard skills, mas as habilidades cognitivas, emocionais, que são as chamadas soft skills, né? O quanto isso é importante nesse processo. E assim, eu entendo, os seus pais, vão ver uma outra geração, trouxe a empresa até hoje do jeito deles. E tem muito aquilo, pô, sempre deu certo, tá chegando agora, sabe apertar um parafuso. É, Tem esse conflito de gerações, né? Então é normal ter em algumas situações, ter essa turbulência, né? Talvez as suas irmãs não souberam lidar. Então, como que é administrar essa parte emocional e como que é essa questão, né, de gerações diferentes, com ideias diferentes, e você conseguir transitar nesse cenário e conseguir dar sequência nos projetos, cara. cara, eu acho que eu aprendi muito dos erros das minhas irmãs, né? Elas batiam de frente com meus pais. E aí, quando eu cheguei, eu também, tipo assim, me achava, quando eu saí da faculdade, né? Eu me achava que eu conhecia tudo, então eu queria mudar tudo. Aí falava para meus pais, isso aqui não serve, a gente tem que mudar de máquina, a gente tem que comprar outra. Mas nesse momento, eu não percebia que esses câmbios eram muito fortes para eles, né? Minha família sempre teve todas as máquinas dentro da casa dos meus pais. E aí, quando eu voltei do Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo de lá e a gente construiu um lugar só para gráfica.
Que isso foi, assim, muito, muito difícil para meus pais. E outra coisa é que a gente tem que saber, quando faz um processo de sucessão, identificar a pessoa que quer mudar e a pessoa que não quer mudar. Mesmo ela falando, ai, nossa, a gente vai mudar. Esse era um dos principais problemas que eu tinha com minha mãe. Quando a gente se reunia, todo mundo falava, assim, meus pais, ah, filha, a gente vai te apoiar, eu quero que você cresça, que fique com a gráfica, a gente vai mudar junto, não sei o quê. Mas no momento que eu começava a mexer nas coisas da minha mãe para ela modificar, aí ela não gostava mais, né? E aí quando eu comecei a tirar a responsabilidade dela de anotar tudo no quaderninho, que ela tinha que colocar tudo no computador, aí ela não gostava mais disso. E aí eu conversava sempre, né, com os professor Pires, com minha professora lá na Argentina, com outras pessoas também, os problemas que eu tinha. E aí eu recebi um conselho muito importante que foi: vai te pagar, vai aos poucos. Muitas vezes você promete para seus pais grandes ideias, grandes sonhos, e aí eles ficam decepcionados porque você não conseguiu esse grande sonho. Aí você fica decepcionado porque você também não conseguiu mostrar para eles. Então aí vai com pequenos passos, com pequenos objetivos muito mais pequenos, e aí você vai ganhando confiança deles e eles vão abrindo a mão também das suas coisas. E foi assim que, tipo, eu refiz todo o meu plano para o processo de sucessão. E aí eu fui fazendo coisas pequenas, assim, que elas não se importavam, que não prestavam muita atenção. E aí eu comecei chegando e mostrando para eles, ó, a gente mudou isso aqui, tem esse resultado. E aí eles foram entendendo, assim, acho que foi muito mais viável para eles esse processo, assim, aos poucos. Até uma forma de respeito a eles, no sentido que trouxeram a empresa até aqui. A mudança é difícil, é complicado. É outra geração, né, Robson? É muito sério isso, cara. Mas a coisa que mais me chamou a atenção, Armin, foi a sua relação com os funcionários. Porque isso é muito difícil, cara. Você conseguir o respeito de quem trabalha para você é difícil, e você conseguiu mostrando capacidade. Eu fiquei curioso, algum deles voltou e te pediu emprego de volta? Ah, Armin, dá meu emprego de volta, agora eu quero, ou se foram e você foi substituindo por pessoas novas? Ah, houve uma pessoa que voltou, mas ela trabalhava mais na área comercial, Sim. né? E aí, quando eu voltei, eu tocava todas as áreas, assim, financeiro, administrativo, RH, marketing, tudo. E aí fui reformando todas as coisas aos poucos. E no final, minhas irmãs que ficaram na parte comercial, eu falei para elas, ó, decisão é sua, mas os novos alinhamentos da gráfica são esse aqui. Tem esse 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela consegue, se está bem com esses pontos aí, eu não tenho problema, mas ela tem que seguir as novas regras da empresa. E aí, no final, ela desistiu. Foi uma moça que trabalhava muito bem com meus pais, mas infelizmente com a gente ela não conseguiu se acostumar. E com os funcionários, as pessoas mais velhas, elas foram embora, assim, tranquilas, e não voltaram. E aí eu fiquei com uma nova camada de funcionários que eles já começaram a trabalhar do jeito que eu queria. Então o bom é que eu ensinava para eles do jeito que eu queria as coisas, né? Aí eu sempre faço a brincadeira com as funcionárias, com os funcionários lá. Aí eu chego na mesa e falo: o que está fazendo? Ah, eu estou fazendo. Não dá para a pessoa, e falo: ah, se eu consigo fazer mais rápido e melhor, ou do mesmo jeito que vocês me pagam assim uma bebida, um refrigerante. Aí a gente brinca, né? A gente vai, faz junto, assim, tudo bem. Fala, ó, acabei. E aí eu ensino para elas, ó, isso aqui para mim, desse jeito mais fácil, vai ver se você consegue fazer isso. Aí elas ficam bem de boa, tipo, bem agradecidas de que a gente comece e ensine também para elas outras formas de fazer, de melhorar seu trabalho. Não, é importante ter a equipe ao lado, cara, mas ciente que, é o que você falou aí anteriormente, né? Nem todo mundo vai comprar a ideia, nem todo mundo vai remar para o mesmo lado, e você precisa ter pessoas ao seu lado que estejam dispostas a remar para o meu lado. Óbvio,
a gente, o Robson, deu comigo que a gente já é vendedor para formar equipe, cara. Porque se as pessoas não comprarem o seu sonho, não comprarem para onde você está indo, fica difícil. Então, você também tem que, de certa forma, vender isso daí para as pessoas, né? E, cara, eu vou. Olha, é tão importante isso daqui, cara. Eu vou trazer uns números, tá? Eu dei uma pesquisada, eu já tinha lido a respeito, mas eu não vou guardar todos os números na cabeça. Ó, para você ter ideia. Como o Arlen é da Bolívia, então eu vou trazer um dado aqui global. Global não, né? A pesquisa traz 35 países, apesar de não citar quais. 35 países, cerca de 35% das empresas sobrevivem a um processo de sucessão. Ou seja, o processo de sucessão de muitas empresas, ele é feito de uma forma muito amadora. Muitas vezes o filho, seja quem for, não quer assumir aquele negócio, quer outra coisa, cara. Você não tem nem para quem passar o bastão, esse é o problema. E muitas vezes você tem para quem passar o bastão, mas você não prepara, acha que é filho do dono, vai ficando, enfim. Ó, no Brasil, cara, 90% das empresas são familiares, tá? 75% dessas empresas quebram após o processo de sucessão. E apenas 10% chegam à terceira geração. Então, cara, quando a gente vê um processo de sucessão bem sucedido, não é um processo fácil, não é algo simples. Eu estava no prêmio da Emba News e aqui, tem uma empresa chamada Gonçalves, que talvez você conheça, que é uma baita empresa. Cara, ô Botino, não sei se você sabia, eu sabia que ela era outra geração, né? Para mim, a Juliana era a terceira geração. No palco, ela falou, cara, ela é a quarta geração. E é uma empresa extremamente sólida, extremamente, sabe, boa no que faz, e é um processo extremamente profissional, esse processo de bastão, né? Então não é algo simples, né, o Armin? É algo que precisa ser muito bem olhado, muito bem cuidado, porque se for mal feito, quebra a empresa, né? Exatamente, exatamente. E sabe, isso que você falou é bem importante, saber identificar se alguma pessoa dentro do núcleo familiar, ela gosta da gráfica, né? Ela gosta do trabalho. Porque eu já vi, eu tive companheiros também, que eles não gostavam da empresa da família deles. E aí eles trabalhavam aí porque, eles eram os primeiros filhos, os únicos homens, mas é bem importante para a primeira geração, a geração que está lá em cima, conseguir identificar e falar com sinceridade com as outras pessoas. Você realmente quer, você realmente gosta de fazer, e aí, se as pessoas gostam, têm interesse, a probabilidade é maior. Mas quando você começa a obrigar as pessoas, elas vão fazer. Tipo assim, elas vão fazer, mas elas não vão pôr o mesmo coração como se elas gostassem. E outra coisa que é bem importante é que a maioria das gráficas das empresas, eles pensam que o processo de sucessão começa quando o pai ou o avô já está morrendo. Tipo, já está velhinho, já quer descansar. E, na verdade, o processo de sucessão, ele começa o mais antes possível, assim. Por exemplo, quando eu fiz meu TCC de pós-graduação em empresas familiares, e aí que eu comecei a levar minha sobrinha, que ela tinha 10 anos, para as férias, para os lugares de negócio, para conversar com os fornecedores. Então, aí eu pedia coisas simples para ela. Não, então, pega uma pasta e coloca todas as etiquetas que a gente faz. Aí eu pedia para ela nas reuniões, pega a etiqueta número 5, que tamanho que é? Aí ele explicava para o fornecedor, essa etiqueta, um 5x5, a gente faz algumas coisas. Eu anotava tudo para ela, mas ela só lia. E aí ela começou a perceber que começou a gostar, aí ela percebeu que ela era importante dentro dessas reuniões, e aí ela começou a tomar muito mais interesse. Então, na próxima feira, na próxima reunião que nós tínhamos, ela já pegava assim, o quaderninho dela e falava: que amostras a gente vai levar? O que informações a gente vai colocar? Que tipo de papel a gente precisa? Então, isso é bem importante. Um processo de sucessão bem sucedido, ele não começa quando nossos pais já não conseguem falar ou não conseguem caminhar para frente. Ela começa assim, se você tem um filho de uns 10, 12 anos, uma sobrinha de uns 10, 12 anos, já começa aí mostrando como que é a empresa, como que é a gráfica, para ver se quando ela já está formada, está se formando, se ela gosta realmente, né? Se ela vai voltar para a gráfica ou ela realmente vai para outro lado.
Não, isso é importante. Cara, uma curiosidade, esse processo de sucessão, você queria, né, trabalhar na gráfica e tal, podemos dizer assim, que partiu de você, né? Ou partiu de seus pais, vamos... Porque pelo que eu entendi, seus pais queriam que você fosse fazer outra coisa. É. Hoje, como é que é essa relação com eles? Meus pais, eles estão agora muito mais tranquilos. Eles às vezes nem vão mais para gráfica. Eles ficam na casa deles ou vão no sítio. Eles estão bem mais tranquilos, porque a gente começou a mostrar para eles que o que a gente fez deu certo. E outra coisa bem importante é que eu sempre coloquei e trabalhei junto com minhas irmãs, né? Eu identifiquei quais eram os potenciais dela, onde que elas ficavam mais cômodas dentro da empresa, e aí a gente foi colocando no lugar certo a cada uma delas. Mesmo minhas irmãs, elas são 10 anos mais velhas que eu. E aí eu conversava, você não gosta dessa parte de administração, o que você quer fazer? E a gente foi rotando, né? Rotando até ela falar, eu gosto muito de compras, eu vou ficar aqui, gosto de falar com o fornecedor, tá bom, fica aí. Minha outra irmã, que ela ficava também na parte de com os funcionários, ela não gostava muito, e aí ela achou o lugar dela no comercial. Então aí a gente sempre conversou e acho que isso também é importante, porque aí meus pais, eles veem e eles sentem que a gráfica é de nós três, não que é a gráfica do Armin, né? Mas é bem importante também dar o lugar para as outras pessoas, para que elas se sintam importantes dentro da gráfica. Bacana, bacana. Ô, Robson, os pais agora só estão fazendo a retirada, merecidamente, né? E, Armin, amanhã você passa seu telefone da sua irmã compradora, que eu vou vender verniz para ela, tá? Vou mandar. Pode ser para você também. Precisa ser... Só formalizar com a sua irmã, pode ser com você. É certo, é certo. Eu estou gostando muito do que você está falando, Armin. A gente tem essa realidade aqui no Brasil e é muito parecido, não é diferente, né, Robert, do que a gente vê. Nós, como pessoas de tecnologia, nós temos a missão de levar a novidade para os lugares. E você tocou num ponto que é a resistência à mudança. Você teve isso com a sua mãe, com outras pessoas, eu acho que com funcionários também. Como foi esse ir devagar? Como é que aconteceu isso? Você pode dizer, dar alguns exemplos de situações que você percebeu que ia haver uma ruptura e aí você decidiu ir mais devagar? Sim, no caso, por exemplo, que eu brigava sempre muito com minha mãe, era por causa das ordens de trabalho, né? A gente criou uma folha onde estava escrito assim, todas as coisas que o serviço tinha que levar, tipos de acabamento, quantidade, cores. Aí ela não gostava disso, então aí eu comecei a falar para ela coisas assim aleatórias dentro do almoço, dentro de um café, falando assim, seria bom colocar eu não sei, a quantidade de cores que vai entrar no trabalho, né? E aí perguntava para minha mãe, como que você fazia isso? Como que você lembrava? Aí eu falava, eu colocava no caderninho, os acabamentos, como que você chamava os acabamentos? Aí minha mãe tem um nome diferente, assim, ela chama, laminação, ela chama de plastificado. Então aí eu troquei laminação e coloquei plastificado. Aí quando ela viu o plastificado dentro da folha, ela falou, nossa, que fala plastificado. E aí ela pensou que a ideia era dela. Então aí eu comecei a entrar por esse lado. Aí eu falava algumas coisas no almoço, falava algumas coisas no café, e aí ela, quando eu pedia para opinar, ela falava as mesmas coisas. Mas aí foi muito mais fácil porque ela começou a pensar que as ideias dela estavam sendo aplicadas. Então, também o processo com os pais é uma questão de estratégia, né? A gente tem que saber lidar com eles também. Com certeza, tem que ter estratégia, né? E, ô Botinho, tá falando de equipe, né, cara?
Sim. Eu falei, a equipe é extremamente importante, precisamos de equipe, não tem jeito, né? Para tudo, cara. Ao longo da nossa jornada, vão ter pessoas que vão nos decepcionar, mas essa decepção não pode durar 2 dias, você tem que seguir. E vão ter pessoas que, cara, que simplesmente vão fazer uma passagem com você ali até ter uma outra situação que ela vai sair. Às vezes é jogo aberto, ó, pô, se ficar um ano aqui tem um projeto, beleza, e às vezes não é. Às vezes você contrata achando que é assim, cara. Então, quando a gente consegue vender nosso sonho e ter uma equipe boa, cara, a gente consegue performar muito mais ao lado dessas pessoas. Pode acontecer de alguém sair, óbvio, né? Mas o processo de contratação ela é extremamente importante para você ter esse time bom do seu lado, né, cara? Não tem jeito. Ô, Armin, uma outra dúvida que eu acho que você não passou por isso, né? Você partiu de você teve um processo, você vem aprender a parte operacional para você ter embasamento ali que você estava falando. Você teve uma inteligência emocional, você teve o exemplo das suas irmãs que não deu certo, você teve uma estratégia de fazer aqui e tal, dar um crédito ali, né? Acabou de explicar o negócio da sua mãe e tudo mais, enfim, sabendo que eram gerações diferentes, foi fluindo. Mas numa situação, cara, que isso talvez não flua, numa situação que tenha algum tipo de dificuldade, você acha importante uma empresa ela ter a ajuda de uma pessoa externa, ou seja, um consultor ali para estar fazendo esse planejamento, estar fazendo essa parte de estruturação de sucessão dentro da empresa? Cara, eu acho muito importante, porque muitas vezes aconteceu isso também dentro da minha gráfica, da minha família, que nós chegamos a um ponto em que a gente não concordava mais com algumas coisas. Então aí nós tivemos que trazer um advogado de fora, foi um advogado de confiança da minha mãe, eu e as minhas irmãs, sempre em conjunto, a gente foi falar primeiro com o advogado da minha mãe, e falamos, essas coisas que estão acontecendo, ela não está gostando dessa parte aqui, por isso, por isso, por isso, mas o que nós estamos fazendo é por isso aqui também. Então, a gente começou a explicar para ele, assim, qual que era a nossa visão para o futuro, o que nós queríamos fazer com isso, e aí ele, quando começou a entender que a gente tinha alguma coisa de razão, falou com minha mãe. E aí, como era advogado de confiança dela, explicou direitinho para ela, e aí ela começou a entender. Mas é bem importante porque aí, muitas vezes, dentro de um processo de sucessão, às vezes, sei lá, as pessoas acordam de um mau humor. E aí tudo que você fala para elas está errado. E aí vem outra pessoa que não é do círculo da família, e aí explica e coloca, talvez é a mesma ideia com outras palavras. Mas esse novo ar que as outras pessoas trazem sempre é bem refrescante para a mente, bem refrescante para as outras pessoas, e aí eles conseguem também explicar de uma forma melhor o que nós queremos fazer, né? Tanto para nós que estamos no processo de sucessão, entrando, tanto para meus pais que eles estão no processo de saída. Boa, boa. E, ô Botinha, eu já falei algumas vezes aqui, né, cara, o destino de qualquer empresa, Armin, tem 3 destinos. Todas as empresas têm 3 destinos. Uma delas é a sucessão, né? É um processo sucessório. Aí eu trouxe alguns números aqui que não são dos melhores, né? Empresas brasileiras, tá? Que eu acho que não fogem muito de outros países, principalmente Sul-América aqui. 75% das empresas quebram no processo de sucessão, 10% dessas empresas chegam na terceira geração, são números baixos, são números alarmantes. Esse é um dos caminhos das empresas, sucessão. O outro é quebrar. E muitas vezes essa empresa quebra justamente com um processo de sucessão mal feito. E ninguém quer que a empresa quebre. E o terceiro, ela ser vendida, né? Nem toda empresa, nem todo modelo de negócio é vendido. Então, assim, se você tem um modelo de negócio que não é vendido, não vai chegar uma gráfica multinacional, quero comprar você. É difícil. Se a gente não quer que a empresa quebre, só resta um caminho, que é a sucessão. Então, ela precisa ser muito bem olhada, muito bem conduzida para não acontecer a outra situação que é a quebrar. Então, Botinho, nessa programação de maio, a gente está conversando com a Armin agora aqui na segunda semana de maio. Se eu não me engano, na quarta, a gente vai estar com o Diuri, que é da gráfica Getra, lá no Rio Grande do Sul, também falando do processo de sucessão. Ele está pelo mesmo processo do Armin, mas é uma empresa nacional. Mas não foge muito, né? O processo é o mesmo, né?
Então, é um assunto extremamente importante e define o destino de empresas, né, Robson? Fundamental, Robert. É uma das coisas que está dentro aí do nosso escopo de trabalhar pelo mercado, de ajudar o mercado a se fortalecer e falar disso também. Não é só falar das coisas mais do dia a dia de operação, falar de gestão também, trazer exemplos. Eu acredito que várias pessoas que estão assistindo a gente agora estão vendo, estão se enxergando nas situações que o Armin relatou para a gente, né? É muito bacana. Eu acho que a gente pode ajudar muito aí quem está chegando para substituir um pai, um avô, um tio, enfim. Não, é importante. Ô, Armin, cara, você vem bastante pro Brasil, né? Bom, eu vou, venho sempre, sim. Sempre Quando estou nós por nos aqui. encontramos na feira ali, eu acho que foi. Que ano que foi a feira, Boto? Foi Foi o 24, o ano ano passado, né? passado, Foi ano passado. na Flexon Labels. O ano passado. Você tava com a sua irmã. Estava com minha irmã e com minha sobrinha. Ah, com a sobrinha, eu me lembro da menina. A sua irmã que você tava é a compradora? Não, essa aí era do comercial. Próxima Flex vem com a compradora, tá? Vou trazer ela. E a sua sobrinha trabalha também na gráfica? Eu não lembro dela. Ela tá ainda na faculdade, mas ela agora vê toda a parte do marketing e redes sociais da Tá na empresa. parte. Tá, legal. E a próxima Flex Label é em junho, né, Robson? A próxima Flex Label. Acho que o ano que vem, Não, né? não, acho que tem agora. Não, tem agora. Tem Acho agora. que é maio ou junho. Maio, acho que é no fim de maio ali. É. Vai estar presente? Se Deus quiser, eu tô. Então nos avise para a gente poder tirar uma foto ali e bater um papo pessoalmente, tá? Claro. A gente precisa tomar um café, né? A gente sempre se encontra e conversa rapidamente. Apesar que o Armin teve a alegria de comer um bolo de milho feito por mim, viu, Robert? Lá na Paris Transfer, lá no João, o Armin comeu com a gente lá. Que Foi. maravilha, hein? Porra, Esse aí é vida, hein? Olha, caprichadíssimo. muitas pessoas, ou muitas empresas, né, estão nesse processo, né? Talvez tardiamente, talvez não, conforme você falou, né? Às vezes as pessoas esperam o patrono ali, a mulher que seja mãe, vó, que seja quem for, tá acamada, tá doente, tá morrendo, para fazer esse processo, e não é, tem que ser muito antes, despertar a vontade na pessoa, né? Enfim, conforme você já falou. Mas muitas pessoas certamente passam ou passarão, estão passando por esse processo. Se tivesse que dar dicas, de modo geral, pontuais ali, bullet points ali, quais seriam essas dicas para esse pessoal, cara? Cara, a primeira coisa é sempre falar com sinceridade, tanto por parte dos pais ou da primeira geração, ou da geração que está saindo, com a geração que está entrando. Realmente é bem importante saber quais são os objetivos de cada um. Porque muitas vezes o pai não quer mais a empresa, ele quer vender. E aí ele faz tudo para que o filho não fique com a gráfica. E às vezes também, como eu falei, tem filhos que eles não querem continuar realmente. E aí, se você não são sincero, se você não fala com o coração, para ver aonde quer ir cada um, essa é a primeira coisa que vai complicar. A primeira. Aí, se vocês já estão aí na caminhada de sucessão, uma coisa bem importante, assim, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas ninguém aplica, é definir bem os objetivos, a pequeno, mediano e largo prazo. Aí, muitas vezes, como eu comentei, nós temos, assim, objetivos muito grandes, sonhos muito grandes. E aí, só falamos desses sonhos com nossos pais. Aí, por exemplo, eu quero trocar essa máquina velha, eu quero comprar a última máquina, assim, toda automatizada. Eu vou comprar para você, pai, o ano que vem. E aí, chega o ano que vem, chega 2030 e a gente continua com a mesma máquina. E aí, os pais ficam decepcionados de nós como filhos, porque a gente promete um monte de coisa e nunca cumpriu. E nós ficamos decepcionados porque a gente não está conseguindo nossas metas. Então, definir metas pequenas é muito importante para ganhar a confiança da nossa família, para ganhar a confiança dos nossos pais e para que nós também ganhemos confiança. Porque, tipo, é uma alegria muito grande falar, nossa, eu consegui.
E aí ia mostrar para a família, né, ou para os funcionários, ó, gente, a gente começou a mudar isso aqui, é um pequeno passo, e aí a gente vai. Então, acho que esses dois, pelo menos, são aspectos bem, bem importantes. E essas pequenas metas são importantes, né? Porque se você coloca uma meta grande, que de certa forma ela pode ser até alcançável, mas leva tempo, você não tem aquele momento de celebração das pequenas conquistas, das pequenas metas. Algumas pessoas podem parar no meio do caminho e desanimar. Nossa, está muito difícil, tá muito... Isso é extremamente Exatamente. importante. Que mostra o progresso, né? Isso é importante. É Ô, verdade. Tio, Robert, acho que a meta pequena e média é importante não só na sucessão, para tudo, né, cara? pra tudo, Tem que aprender a colocar isso para não se frustrar. Não, certamente, para Muito tudo. bom, muito bom. Ô, Tio, eu tô bem, bem satisfeito, cara. Acho que o Armin trouxe bastante clareza a esse assunto, é porque ele viveu, e de certo modo ainda vive, né? Apesar de já estar bem, bem na frente, bem atuante da empresa. Acho que ele trouxe pontos aqui importantes, né? De você conhecer o negócio, você entender que existe diferenças geracionais, você ter o equilíbrio de conduzir, não bater de frente, igual as irmãs dele bateram, né? Conforme ele comentou. Você, nos pequenos detalhes ali, você fazer mudanças para que as outras pessoas envolvidas se sintam importantes no processo. Eu acredito que ele trouxe bastante coisa aqui que, cara, foi muito válido para muitas pessoas que estão nesse processo, né? Que passam por essa situação. Eu gostei muito, Robert. Para mim, estou satisfeito também. Armin, tem alguma coisa que você acha que a gente poderia ter te perguntado e não trouxemos ainda aqui, não falamos? É o momento de você ficar à vontade para falar. Cara, eu acho que não. Acho que foi um papo assim bem completo. E, bom, as principais coisas aí eu já comentei para vocês, mas aí se alguém tem alguma dúvida ou tá com alguma experiência aí, pode me mandar uma mensagem, eu vou responder o que eu faria, o que eu fiz na minha gráfica em relação a isso. Eu estou sempre aberto para explicar para as outras pessoas a minha experiência, contar para eles como que foi. E não só falar das coisas que deram certo, né? Também falar das coisas que deram errado comigo. Porque tem muitas vezes que a gente não conseguiu, mas desses erros a gente também aprende, é bem importante. As vitórias são bem importantes, que eu acho que é ainda mais importante os erros que a gente comete. Aprender deles é bem importante. Para não errar de novo, né? Para não persistir no erro. Exatamente. Show, Armin, show, cara. Parabéns. Acho que só falta uma coisa para tua gráfica, assim, ela ficar completa. Eu vou dobrar o boleto. Falta um pouco de brilho, de verniz. É você aderir à onda azul, entendeu? É você trazer vida aos seus impressos. Tem uma fabricante que é patrocinadora do Printcast. A gente vai conversar depois. Armin, obrigado, cara. Valeu, tá? Por bater esse papo com a gente. Temos um ritual aqui, né, Botinho? É isso aí, Armin. Agora você está carimbado na comunidade do Opa, Printcast. obrigado. Você é um novo queridinho da nossa turma. A gente tem aí um carinho especial por todo mundo que participa aqui, nos ajuda a construir o melhor Printcast que a gente consegue e que é possível. Obrigado, cara. Uma participação importante para a gente ajudar a levar informações para quem está no meio do caminho da sucessão. Acho que ajudou muito. Pessoal, os dados, os contatos do Armin estarão na descrição, todos, aliás, em todos os vídeos, a gente na descrição tem os contatos. Hoje, que é a estreia, o chat online ficou aberto o tempo todo, está aberto, mas vocês podem também interagir depois, mandando perguntas, deixando comentários lá. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar para ajudar a gente lá com o algoritmo, né, Robert? A gente percebe que todo mundo gosta, todo mundo chega na gente nos eventos, nas feiras, no Senai, mas a gente não vê isso transformado em likes, né, e comentários. Isso é importante. Exatamente, exatamente. E, galera, reforçando, né? Na semana que vem, teremos aqui Fabiana Dutra, diretamente da Espanha.
É uma brasileira que está há 2 anos numa gráfica da Espanha. Vai contar a trajetória dela, mas falar um pouquinho ali do mercado espanhol, né? Se tem diferença, se não tem, se é igual, se não é, enfim. Depois, na outra semana, teremos o Diuri, da Gráfica Jet do Rio Grande do Sul, também para falar sobre sucessão, né? E para finalizar, o Leandro Gasparuto, que é um técnico da Koenig Bauer aí, que tem muito a acrescentar. Armin, obrigado, valeu demais, tá? E galera, não esqueça, tá aparecendo aí eu espero que o editor coloque, tá aparecendo aí o QR Code. O curso de vendas da Andigraph vai acontecer do dia 19 a 22, numa segunda a quinta, 2 horinhas por noite, das 19 a 21. Vamos lá bater um papo sobre vendas. Vendas que é a força motriz de todas as empresas. Armin, se a gráfica ela não vender, o que acontece? Ah, meu pai me mata. No caso do Armin, acontecerá um assassinato. Mas, de modo geral, as empresas quebram. A empresa que não vende, quebra. Então, vamos fazer esse curso, galera. Também na descrição tem um link ali, tá bom? Conto com vocês. Botinho, valeu. Armin, valeu. Até a próxima quinta, galera. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau. senhores. Laurinha, você ouviu ele falar de venda, né, Laurinha? Tu pode dobrar o boleto desse caboclo aí, viu? Tchau, tchau, galera. Tchau, Até mais. obrigado, valeu.